Glória a Deus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Êxodo. Capítulo de número 25. Graças a Deus, os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida do pastor Stelmar, nosso primeiro vice-presidente desta igreja amada, a qual nós fazemos parte. Deus continue abençoando ele, como todos os obreiros aqui presentes, também o nosso pastor presidente, como já foi avisado, está a trabalho ali na nossa convenção. Glória a Deus. Queridos, você que encontrou o capítulo 25, localize o versículo de número 31. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de número 31. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se farás o candelabro, sua base e seus braços e seus bocais, seus ornamentos e suas flores serão uma só peça. E 6 braços sairão de seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. 3 bocais em forma de amêndoa, com um ornamento e uma flor em um braço, e 3 bocais em forma de amêndoa em outro braço, com um ornamento e uma flor. Assim será nos 6 braços que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 bocais em forma de amêndoa, com seus ornamentos e suas flores. E haverá um ornamento sob 2 braços que saem dele, e o outro ornamento sobre outros 2 braços que saem dele, e um ornamento sobre os outros 2 outros braços que saem dele, conforme os 6 braços que procedem do candelabro. Seus ornamentos e seus braços serão a mesma peça. Tudo será uma só obra batida de ouro puro, e lhe farás as 7 lâmpadas, e lhes acenderão as lâmpadas, para que iluminem a frente dele, e seus espevitadores e seus apagadores serão de ouro puro, de 1 talento de ouro puro se fará com todos esses vasos. E atenta para que os faça conforme seu modelo que foi mostrado no monte. Oramos assim: Senhor Deus, graças te dou, Jesus, por estar vivo aqui na tua casa, mais uma vez pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Senhor, que o Senhor venha continuar falando conosco, como o Senhor falar-te através dos louvores. Agora, Pai, continue falando através da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Se os irmãos já nos conhecem bem, eu sempre gosto que os irmãos prestem bem atenção na leitura da palavra de Deus, a qual nós lemos, porque nós gostamos de observar os detalhes para que possamos
absorver todo o conteúdo e a essência da palavra de Deus. Aleluia. Eu sei que os irmãos estão se perguntando aí, talvez dizendo, o que vai sair daí dessa leitura? Que leitura complexa, né? Que leitura complexa. Queridos, mas a nossa bússola, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre tem algo para nós. Em toda a extensão da mesma, nós encontramos algo para nós. Precisamos, bem verdade, procurar com diligência. E aí nós vamos encontrar, por mais que um pregador pregue todo dia naquele texto, mas se nós escavarmos direitinho, nós ainda vamos encontrar coisas, revelação da parte de Deus para nós. A leitura que nós fizemos no capítulo 25, no versículo de número 30 até o versículo de número 40, versículo 31 até o 40, se trata de um dos utensílios do tabernáculo do Senhor. Entendendo sobre a tipologia bíblica, quem entende sobre a tipologia bíblica já pode entender muito da revelação do texto sagrado. O santuário, todo o tabernáculo do Senhor, ele tem seu significado, principalmente os utensílios que foram confeccionados pela ordenação de Deus para que exercesse o trabalho de culto a Deus. Todos eles. Veja que o versículo de número 40, Deus diz para Moisés, dizer assim, ó, tu toma cuidado para fazer tudo quanto tu viste no monte. Isso significa que Deus estava chamando a atenção de Moisés e dizendo para ele, ó Moisés, eu não quero que tenha nenhum erro. Do jeitinho que eu te mostrei lá, quando tu estava no Monte Sinai, falando comigo, eu quero que você faça. Então isso significa que a obra do tabernáculo aqui na terra é a sombra daquilo que existe no céu. Então, Deus mostrou para Moisés algo do céu divino e disse, eu quero que tu faça uma réplica aqui na terra, Moisés, e faça direitinho, porque as coisas de Deus, além de ser perfeita, elas não são soltas, não é por acaso, elas têm sentido, elas têm propósito. Por isso que é importante todos nós estarmos atentos à ministração da palavra de Deus. Isso me faz ainda mais amar a mensagem da palavra de Deus, o estudo das Escrituras Sagradas. Isso nos chama a atenção para isso. Então, a atenção ainda é pouca quando se trata da mensagem bíblica, porque é através da explicação da mensagem, da essência das Escrituras, que nós nos alimentamos a nossa alma, e assim o nosso ser, toda a nossa estrutura é fortalecida pelo poder que há na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então isso é tremendo. Queridos, eu quero nesta noite ministrar uma palavra tipológica, ou seja, trazendo uma tipologia, aquilo que significa para nós, concernente um dos utensílios que houve, melhor dizendo, no tabernáculo de Moisés,
que Deus mandou ele fazer. E esse utensílio é o candelabro, que também é conhecido como o castiçal, na sua versão aí também. E isto é importante a gente entender. Veja que Deus, ele diz para Moisés: Moisés, faça o candelabro de ouro puro. De ouro puro. Obra de ouro puro, maciça. Glória a Deus. Entenda que isso não é solto. Quando Deus diz ouro, é porque na classe dos metais, o ouro é o metal mais precioso aqui desta época. A primeira vez que aparece o ouro é no capítulo, na Bíblia, é o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 11, quando Deus está falando sobre a terra de Ávila, onde ele diz: e lá há ouro, e o ouro de lá é puro e é bom. Então, é desse ouro que Deus pede para Moisés fazer o candelabro. É de ouro e é maciço. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que o candelabro era oco, mas, por mais que ele seja um historiador bem conceituado e citado por muitos pregadores, e eu costumo citá-lo aqui por ter alguns livros dele, mas eu não concordo com o Flávio. Não, porque o candelabro ele não pode ser oco, pois a Bíblia diz que ele é de obra maciça. Então o texto está testificando que o candelabro é maciço e é de ouro puro. Esse ouro aqui, ele é um ouro fino, apurado. É um ouro sem impureza, encontrado no Mediterrâneo, nas encostas do Mediterrâneo, ali com fronteira com a África. Por isso também é conhecido como ouro de Ofir ou de Ofá. É ouro puro. Então Deus só trabalha com o que é bom, irmão. Deus não trabalha com aquilo que é ruim, com aquilo que é corrompido. Não, irmão. Deus trabalha com aquilo que presta, que dá resultado. Por isso Deus disse para Moisés: faça o candelabro de ouro puro, maciço. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, nós quando fazemos algo para Deus, queremos fazer de todo jeito, de qualquer jeito. Se é para cantar, eu digo, não, eu vou lá e canto qualquer hino. Não, não é assim. Eu prego, aonde eu abrir a Bíblia, eu vou pregar. Não é assim, queridos. Quando se trata de Deus, tem que ser algo, tem que ser aquilo o melhor. Tem que ser o melhor. O melhor no sentido, não significa que é mais do que alguém, que é para mostrar que para alguém que foi melhor. Não, é aquilo que agrada ao Senhor. Por isso Deus diz: faça de ouro puro, batido. E isso nós entendemos que essa estrutura do candelabro, o significado dele, a tipologia dele, alguns dizem que é a tipologia de Jesus, como o escritor de uma Bíblia muito boa, Scofield, ele chega a dizer que o candelabro é o símbolo de Jesus. Por mais que ele seja um bom teólogo e escreveu essa Bíblia fascinante, mas eu também não concordo
com Scofield que o candelabro é um tipo de Cristo. Primeiro, porque o candelabro é uma peça que precisa de luz. O candelabro não é luz. É uma peça que recebe a luz. E a Bíblia diz que o nosso Jesus é luz. É a própria luz. Nós vimos presbítero Ariosto falando das ruas do céu que são de ouro. E ouvimos a irmã cantar também sobre o céu e sobre as ruas de cristais, os rios. Mas nessa cidade, a luz que vai avelar é a luz da glória de Jesus. Então o candelabro não é símbolo de Jesus. Não é a tipologia de Jesus. Eu quero dizer para a igreja que o candelabro ou o castiçal, ele é a tipologia da igreja. Ele é a tipologia da igreja. A igreja do Senhor Jesus, a igreja, nós somos obra de Deus. Foi Deus quem formou e idealizou a igreja. O candelabro é símbolo da igreja porque foi planejado por Deus. A planta não era de Moisés do candelabro. Não foi Moisés que idealizou o candelabro. Foi Deus. Ele disse: olha, faça conforme eu te mostrei lá no monte. E o candelabro é símbolo da igreja, Geniels, porque a igreja, presbítero Ricardo, foi planejada por Deus. Foi Deus quem planejou a igreja. Não foi projeto do homem. Por isso que ainda nós existimos aqui. Jesus, quando falou com Pedro, ele disse: olha, Pedro, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, apontando para ele, o Cristo dizendo: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é projeto de Deus, a igreja é de Deus. Assim como o candelabro foi projetado por Deus e Moisés confeccionou. Aleluia, glória a Deus. Por que que o candelabro é símbolo da igreja? Nós lemos que ele é uma arte que tem 6 braços. E os braços são então não tem essa de não gostar de fulano ou de Beltrano. Ei, glória a Deus. Não tem essa de dizer: eu não gosto do ambiente que está Beltrano. Não. Eu não vou no dia que o fulano não vai. Não existe isso.
O candelabro é símbolo da igreja, primeiro, porque é um projeto de Deus. Segundo, porque é uma peça só. As suas lâmpadas são unidas. E nós, como igreja, o símbolo de igreja é a união. O símbolo mais forte da igreja é a união. Nós somos unidos. Temos que ser unidos. Ou então nós não somos igreja. Então você que está do outro lado, que está me ouvindo e diz, não, eu não preciso estar no meio dos crentes, eu sou crente aqui em casa. Não, tu não é igreja. Tu não é projeto de Deus. Projeto de Deus envolve união. Em um só corpo. É um só corpo, irmão. Olha que o candelabro era assim. O texto está dizendo o que eu leio. Por isso que eu disse para você prestar atenção na leitura. Mas você não prestou atenção, não. Eu vi você parando, desceu a Bíblia para baixo. E aí ficou esperando eu terminar para tu sentar. Eu vi. A igreja, irmão, além de ser projeto de Deus, ela é uma peça só, é um corpo só unido. Glória a Deus. Por isso que não existe no arrebatamento, os meus pés sobem e as minhas mãos ficam. Não existe isso. Não existe a cabeça subir e as mãos ficar, os braços ficar, não. É o corpo inteiro sobe no arrebatamento. Por quê? Porque Jesus vem buscar a igreja. Ei, glória! Ei, glória! Eu acho bom lá na Moriá, porque lá é água de coco, né? Mas obrigado pela água, Vará. Glória a Deus. O candelabro é símbolo da igreja, é a tipologia da igreja, não é de Cristo. Porque foi planejado por Deus. Segundo, porque é uma peça. É muitas peças em um corpo só. É assim como nós, a igreja. Nós somos muitos membros em um corpo só. Ei, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Terceiro, por que o candelabro é símbolo da igreja? Porque a igreja do Senhor tem luz, mas a luz é emprestada. O candelabro, ele tem até os copos em formatos de romã. É símbolo de luz o candelabro. Mas ele precisa que coloque luz nele para ele clarear. Se não colocar luz no candelabro, ele simplesmente, pastor José, ele ia ficar no canto ali dentro do tabernáculo, escuro. Escuro. Ele precisava que o sacerdote fosse lá e acendesse, presbítero Alivan, a luz, colocasse ali o azeite e acendesse a luz nele, para que ele viesse dar luz, clarear o ambiente dentro do tabernáculo. Ele sozinho não clareava nada. E ele é símbolo da igreja. Por quê? Porque a igreja sozinha, sem Jesus, que é a luz, não clareia nada, irmã Perpétua. Igreja que não tem Jesus
É uma igreja em trevas. É uma igreja na escuridão. Por isso que nós, como igreja, para podermos brilhar no mundo de trevas, tem que haver luz em nós. Aleluia! Nós necessitamos da luz, nós temos luz, mas a luz é emprestada, não é nossa, é de Deus, é Jesus, o sacerdote de Deus. Assim como o sacerdote ia lá e colocava luz, não candelabro, Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tem que ir até nós e colocar luz em nós. A luz não é nossa, não é própria nossa, é de Deus. Então para com isso, desse negócio de dizer que é só porque tu prega bom, tu é o bam, bam, bam. Só porque tu canta bom, tu é a melhor. Porque canta de congresso, tem muita agenda, tem uma vozona bonita. Para com isso. Para com isso. Que se não for Jesus, se Jesus te abandonar, já era. Tu não vale nada. Se nós não tivermos Jesus na nossa vida, acabou. Acabou para nós. Não é a nossa intelectualidade, irmão Luiz. Não, não. É a nossa intimidade com Deus. Deus maravilhoso. Então não é a quantidade de livro que eu tenho na minha biblioteca, não. É a quantidade de hora, de minuto, de vez que eu busco Deus. Ei, é aquilo que o salmista diz: a minha alma anela por ti, ó Deus. Assim como a corça suspira pelo cheiro das águas, a minha alma suspira, tem desejo por ti, ó Deus. Ei, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então não está na sua roupa, não está no seu carro, na sua casa. Não está na maneira que tu vem para a igreja. Está na maneira que tu serve a Deus. A luz é dele, não é do homem. Aleluia. Isso significa que nós somos dependentes de Deus para tudo. Jesus tem que ser o centro do nosso louvor. Jesus tem que ser o centro da nossa mensagem. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Aleluia. Jesus tem que aparecer na nossa vida, aonde nós formos. É na maneira que eu ando na rua, no trabalho. Jesus tem que aparecer em mim. A luz de Jesus tem que brilhar em mim. Será? Ei, candelabro, será que tu está tendo luz? Acaba até o glória, né, irmão? Deus maravilhoso. Só o Senhor é Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que está em mim, que está em você. Ela não é nossa. Ela é de Deus, é emprestada. Deus maravilhoso. Então, quando Deus não quer, não adianta forçar. Não adianta forçar. Nem adianta forçar. Aí tem pregador assim que quando Deus não está nele, ele quer entrar em Deus. Aí começa a profetizar mentira para todo lado, inventar coisa. Não. Nem todo dia Deus usa a gente, pastor José. Então quando Deus não está te usando, para. Entrega logo. Fica mais bonito.
Não fica enchendo linguiça, não. Por que nós somos igreja? Porque nós somos dependentes de Deus, irmão. A igreja é dependente de Jesus. Em toda a nossa vida nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus. Em quarto, por que o candelabro é símbolo da igreja? Porque as lamparinas têm que estar em posição para receber e acender o azeite. Porque tem que estar em posição de receber para acender o azeite. Porque se tiver deitado, o azeite não segura. Não, se tiver declinado também não segura. Tem que estar na posição certa para poder receber o azeite e acender. Vocês lembram da vela? Quando a gente declina a vela um pouquinho, ela não apaga? Então assim, irmão, toda luz, quando ela tem que estar na posição certa para clarear, para receber luz. Assim era o candelabro. A igreja do Senhor, para receber poder de Deus, ela tem que estar na posição correta. Aí tem gente que está todo deitado, bolando pelo chão, aí quer receber luz, recebe não. Está nas trevas e não sabe, achando que está recebendo luz. Grita de um lado, espernia de outro, mas não vai. O candelabro, a posição dele era essa, para receber, porque vem da onde? Vem de Deus. É Deus que derrama poder na igreja. É Deus que entrega poder à igreja, autoridade à igreja. É Deus, porque Ele é o dono da igreja. Então, irmão, esteja na posição certa. Esteja na posição certa. A posição certa é buscar a Deus de verdade. É andar em sinceridade, é falar a verdade. Isso é estar na posição de receber para poder acender. E tem gente que ainda quer, além de a gente estar na posição, tem gente que quer tirar a gente da posição. Eu lembro muito bem, quando foi para mim ser consagrada diácono. Eu recebi uma pressão grande de alguns obreiros assim, mais velho. O pastor disse: Pastor Leste é candidato a ser consagrado a diácono, mas não é batizado com o Espírito Santo. Aí levantou um bocado de obreiro: não consagra não, porque não é batizado. Não consagra não. Nós não aceita. E eu fiz campanha, e eu de madrugada, e orava, e buscava, e orava. E descendo essa escada, o pastor vinha subindo dizendo: ei rapaz, tu precisa de um milagre, porque os cabas não querem deixar eu te consagrar não. E eu disse: meu pastor, você só consagra se for de Deus. Se não for, você não precisa me consagrar não. E numa ceia, o pastor ministrando, pregando com autoridade, eu fui batizado com o Espírito Santo na ceia. Que glória! E quando eu chego na congregação que eu congregava, o meu dirigente diz assim, eu fiquei na posição de receber. Lá vem ele tacar os pés no candelabro para cair, para não receber, irmão. E ele dizendo: tem gente que se alegra e diz que está batizado, mas não foi não. E eu disse: infeliz, isso aí não é para mim não vou receber isso aí não. Querendo declinar o candelabro para não receber, para sair da posição. Tu não vai me tirar da posição, não. Aleluia, não deixe ninguém, irmão, te tirar da posição para receber luz, para receber poder. Se alguém te levar para praticar pecado, se afaste dele. Se alguém, não, mas fulano está fazendo, não faça não. Deixa ele fazer.
Deixa Ele usar. Mas você tem que estar na posição para receber poder de Deus, luz de Deus, pastor. Eu até balancei, mas não caí. Disse, eu vou ficar, tu não vai tirar minha alegria. Eu fui batizado sim. Ei, Deus maravilhoso. Vocês querem que eu fale o nome? Falo não. Ei, glória. Para poder não cair tem que ter uma base. É que nós vamos falar da base do candelabro. Por que que a igreja é símbolo do candelabro? Por que que o candelabro é símbolo da igreja? Porque a igreja tem uma coluna central que sustenta toda a estrutura. Glória a Deus. Ela tem uma coluna central. Foi isso que Moisés disse. Olha, as 6 braços, pastor Leonardo, é ligado na coluna central, pastor Paulo. Ela tem uma coluna de sustentabilidade. Essa coluna, ela sustentava todos os braços do candelabro, cheio de luz. E assim é a igreja. A igreja, para se sustentar, ela tem que estar ligada na coluna. Glória a Deus. Na coluna central que sustenta a estrutura da igreja. Ou seja, toda a igreja é sustentada nessa coluna. Glória a Deus. E essa coluna é de poder, que aguenta tudo. A coluna é que aguenta o peso, as adversidades. É a coluna que sustenta. E para terminar, essa coluna central, ela tem uma base. E a base do candelabro era um tripé, Luiz Ferreira. Era um tripé, então para todo lado ela tinha apoio. Se fosse para cá tinha apoio, para cá tinha apoio, para cá tinha apoio. E a base do tripé do candelabro, por que que o candelabro é símbolo da igreja? Porque a igreja tem uma arte, e essa arte, ela tem a sustentabilidade na sua base, e a base era um tripé. E o tripé significa a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Nós só estamos de pé como igreja porque nós estamos firmados na Trindade. Aleluia. É a Trindade que sustenta a igreja. É o Pai que sustenta a igreja, é o Filho que sustenta a igreja, é o Espírito Santo que sustenta a igreja. Então nada pode nos derrubar, a igreja nunca vai cair. Aleluia, porque ela está firmada na rocha. Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A adversidade vem, as coisas vêm, as dificuldades vêm, mas deixa eu te dizer, nunca esqueça aonde você está firmado. O salmista Davi diz no Salmo 40 que o Senhor tirou ele de um charco de lodo e firmou os pés dele em uma rocha e colocou na boca dele um novo canto de louvor a Deus. Aleluia. Nunca esqueça que um dia tu estava no lodo, deslizando, tu não tinha estabilidade, não, mas Jesus te tirou de lá e te colocou
os teus pés firme em uma rocha. Aleluia. Então você tem estrutura. Satanás não pode te abalar. Aleluia. Porque Jesus é o teu alicerce. Aleluia. Assim como o candelabro era firmado no tripé. Aleluia. Nós estamos firmados no Pai, no Filho e no Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Nós somos igreja do Senhor, projeto de Deus. Aleluia. Estamos firmados nele para sempre. Nada vai abalar e destruir a igreja do Senhor. Glória a Deus. Você é a igreja. Nada vai te abalar e te destruir, porque tu estás firmado em Cristo Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Pastor Sidelmar. Graças a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num quarto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Glória a Deus. Você pode cantar nesta noite? Vamos cantar? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Fique de pé. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. As dificuldades, elas virão, mas nenhuma prova ela será capaz de te destruir.
por você. Amém? Tem alguém que queira reconciliar, aceitar a Jesus, que queira uma oração, esteja enfermo, passando por alguma dificuldade? Se tiver, venha, nós estaremos orando. Não tendo, quero aqui agradecer a Deus por sua vida, todos vocês que vieram. Deus continue abençoando. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade, pelos momentos que nós passamos na Tua casa, pelos louvores e pela mensagem que foi ministrada aos nossos corações. Continua abençoando teus filhos, continua abençoando a Tua igreja, fortalece. Meu Pai, os que estão desanimados, vem animá-los, os que estão fracos, fortalece. Deus eterno, eu te peço, abençoe poderosamente o nosso pastor presidente, abençoando também toda a caravana que amanhã estará indo para a convenção, abençoando, papai, ó Deus, cada um dos teus filhos, despede-nós em paz para os nossos lares e nos dê uma noite abençoada na tua presença. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, quero justificar a ausência do pastor André Lira, que teve que sair agora à tarde já para a Sailândia levar a máquina, a serra, né, para cortar carne, cortar osso, e era para levar amanhã, como o carro, como ela não coube no bagageiro, ele teve que colocar dentro, e ele foi levar hoje, eu creio que deve já estar chegando. Amém? Pastor Leonardo com as bênçãos apostólicas. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam. Irmãos, perdão, eu até falei para o pastor Manuel Severo que eu estarei passando aqui, quero convidar ele aqui, passando toda a direção do trabalho.